Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar, do congresso e gostaria de me apresentar. Eu sou Sara Vasconcelos, sou psicóloga, atuo em escola e estou concluindo o meu doutorado. Estou na fase final da elaboração da minha tese. E esse espaço de discussão acho que vai ser muito importante para poder aprimorar mais a minha metodologia. Aqui para o Congresso eu trouxe como proposta de discussão o uso do diário de campo em investigações no ambiente escolar. É um recorte que eu faço da minha tese de doutorado e aqui para o Congresso eu chamo a minha apresentação de uma proposta de construção de metodologia, porque a gente ainda está em fase de construção, né, dessa metodologia, na verdade, para a minha pesquisa. E eu vou apresentar um pouco para vocês como é que a gente está construindo e estruturando esse nosso trabalho. Para situar um pouco, de onde vem o meu trabalho, ele é parte integrante de uma pesquisa de doutorado que o objetivo principal é discutir a função da escola na construção de cidadanias. Para essa pesquisa, eu faço uso de uma metodologia qualitativa, que para mim é um grande desafio, que até então minha forma de trabalhar, de pesquisar, de estruturar o pensamento era uma forma bem causa e efeito. Eu precisei me desdobrar ao longo do doutorado para dar conta desse modo de leitura rizomática que não tem começo, não tem fim, não tem causa, não tem centro. Então, são várias forças que vão se afetando mutuamente e geram um campo de forças com o qual vamos trabalhar. E a nossa proposta é que façamos um trabalho que difere um pouco do método clássico, né? Não é um método, não é um meta-odos, e sim um odos-meta, que seria o acesso à experiência dos atores sociais no campo que eu estou pesquisando, que no caso é a escola, e as experiências que vão sendo vividas nesse campo é que vai modulando todo o processo de pesquisa. Então, eu não tenho muitos a priori para a elaboração da minha pesquisa. Aí, por que a escola, né? Porque meu interesse em pesquisar a escola, que é a única instituição social de frequência obrigatória que alcança, ao menos em tese, a todos das novas gerações, né? As crianças precisam estar na escola pelo menos 4 horas por dia durante muitos anos da vida, e é uma instituição que tem uma função importante, porque ela serve de dobradiça, da passagem de um registro puramente privado, que é o registro familiar, para uma vivência no âmbito público, que é a sociedade, que é permeada de direitos e deveres que constitui esse viver coletivo. Então, a escola tem uma função estruturante, na nossa compreensão, uma função estruturante para o sujeito. E ela possui a função de instruir, formar e cuidar. Ela vai transmitir o conhecimento acumulado ao longo das gerações, ela vai formar cidadãos, ela vai formar pensadores e vai cuidar dessas crianças durante o tempo que elas estiverem lá. E também, por extensão, das famílias dessas crianças. E a gente entende a escola como um território inventivo, um lugar de criação e não de mera repetição. É o locus para a prática do cuidado, um espaço de possibilidades de irrupção de modos de subjetivação autônomos e de construção de cidadanias. Então, a gente pensa em lançar um olhar para a escola como esse espaço potencialmente criativo em que o sujeito pode emergir a partir das vivências que vão sendo constituídas nesse espaço. Para a minha pesquisa, a gente tem alguns conceitos, A subjetividade numa perspectiva histórica processual, o resultado de diferentes posições ocupadas numa rede discursiva, composta por agenciamentos múltiplos, que a gente vai investigar como é que essa subjetividade se estrutura no âmbito escolar dentro desse processo de constituição de cidadania. E a gente compreende que fazer pesquisa é fazer uma intervenção.
o simples fato de estar no campo de pesquisa já é uma intervenção. E a presença do pesquisador já representa uma mudança naquilo que está sendo pesquisado. E há um contágio que é atravessado por uma relação dialógica que se estabelece entre os elementos envolvidos na interveração, a intervenção. Né? Eu vou ver algo através dessa minha pesquisa que vai desencadear uma ação, que é ver junto para agir e assim transformar. Assim a gente compreende a nossa pesquisa. A referência metodológica que a gente adota é a abordagem cartográfica, que é uma mudança, né, há uma mudança de fronteiras entre objetividade e subjetividade, que o objeto não existe fora da relação com os sujeitos. Ela apresenta a possibilidade de pensar a constituição subjetiva a partir de diferentes planos, né, tanto individual, familiar, institucional, social, vários planos que se intercruzam, e é o motor da compreensão das realidades emergentes. Essa abordagem ela mostra que os problemas, né, dentro de um campo de forças, possibilitam uma multiplicação de sentidos, que é uma produção de novos problemas. Eu não estou à procura de respostas, e sim de novas perguntas. E a compreensão cartográfica se aproxima muito da dimensão clínica, privilegiando um reposicionamento subjetivo. E apresenta também uma dimensão política, na medida em que se propõe a potencializar efeitos e não meramente produzir resultados. Por isso que a gente não está procurando respostas, simplesmente. Claro, eu estou numa pesquisa de doutoramento, eu tenho que ter alguns dados, mas eu penso em multiplicar as perguntas, né? Potencializar esses efeitos da minha intervenção dentro da escola, muito mais do que os resultados que eu vou encontrar propriamente. As considerações metodológicas, né, minha pesquisa ainda está em andamento, eu não tenho dados, né, eu não tenho um material produzido já para falar de uma análise, mas a gente propõe uma triangulação de metodologia, que seria a análise documental da legislação, a lei de diretrizes e bases e os parâmetros curriculares e os projetos políticos pedagógicos das escolas, fazer entrevistas com educadores, gestores, e fazer uma observação do campo, que é a escola, e a partir dessa observação elaborar o diário de campo, que é a minha proposta, discutir aqui nessa apresentação o diário de campo enquanto uma ferramenta para ser utilizada dentro da realidade escolar. A partir da emergência do material decorrente, da entrevista e da observação, eu iria ter um material para análise a partir da abordagem cartográfica. E o diário de campo, né, sua construção se daria ao longo das observações das realidades emergentes em cada uma das escolas, num decorrer de visitas que acontecerão por 2 meses, 2 vezes por semana, durante todo o turno de funcionamento. A gente se propõe a fazer uma pesquisa em 2 escolas, uma pública e uma privada. Em cada uma delas vou construir um diário de campo. E pensamos que o diário vai permitir acessar realidades não tangíveis por outros instrumentos, tendo em vista que no cotidiano da escola se revela como um espaço de confrontos e interesses entre um sistema oficial que distribui funções, determina modelos, define hierarquias, e um outro, o dos sujeitos, alunos, professores, funcionários, que não são apenas agentes passivos diante dessa estrutura. Então a gente pensa que o diário vai poder apresentar esses dados de uma outra forma que outros instrumentos não possibilitariam. Ele possui um caráter reflexivo e analítico, convocando sempre, né, a implicação do pesquisador na realidade que emerge em sua pesquisa, e a análise do diário possibilita a emergência da subjetividade da pesquisadora e seus encontros e embates com os demais agenciamentos que se deparará no decorrer de sua pesquisa, construindo mais uma via de acesso àquilo que não está formalmente estabelecido pelos códigos e normas que regimentam o funcionamento das escolas investigadas. Então, a minha presença ali naqueles espaços vai gerar essa mudança, isso vai estar registrado no meu diário e vai ser um dado muito rico para a minha discussão. Pensamos em discutir a partir de uma política de narratividade, né, a narrativa como forma de reconstrução da realidade, o acesso a diferentes níveis de enunciação de atos de fala que colocam em jogo ações e diferentes posições subjetivas,
A apreensão não apenas do que pode ser dito, mas em especial numa dimensão mais política, identificação de quem está autorizado a dizer, né, a partir das minhas entrevistas e também das minhas observações. E neste sentido, a compreensão cartográfica implica atitude, problematização e participação, tendo, portanto, além da dimensão clínica e política já mencionadas, também uma dimensão ética, que nos interessa discutir, né, e analisar. A escola é um cruzamento de culturas que provocam tensões, aberturas, restrições e contrastes na construção de significados. É uma citação de Pérez Gomes, que é um dos autores que a gente usa na nossa fundamentação. E entendemos o variado campo de forças que se apresenta na realidade escolar, com suas diferentes manifestações que a cultura pode representar, nos parece acessível através do uso do diário de campo como recurso de investigação, dentro da compreensão cartográfica da realidade investigada. Então, a proposta que eu trago para a gente discutir um pouco aqui nesse espaço do Congresso é essa ferramenta, o diário de campo, e a utilização dela dentro dessa realidade escolar, que é o meu objeto de pesquisa propriamente dito.